Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Estamos começando um novo trimestre, que maravilha! Passou o ano, né? Você está aí firme, forte, nós estamos prontos aí para começar 3 meses de estudo maravilhoso. Vamos estar aqui, você e eu e você, juntos nós vamos estar estudando a santa e gloriosa Palavra de Deus. Somos vencedores em Cristo, não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque este foi o dia que nos fez o Senhor, portanto, temos que alegrar e regozijar nele. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical, essa belezinha aqui, ó, do primeiro trimestre de 2022, cujo tema é Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Nosso comentarista é o pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele é pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, Distrito Federal, Ministério de Madureira. Ele também é secretário executivo da CONEMAD do Distrito Federal e entorno, é economista, pós-graduado em administração financeira pela FGV do Distrito Federal, também é bacharel em teologia, escritor, presidente da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, conferencista na área de casais e família e palestrante na área de obreiros e líderes. Olha, meus irmãos, o que é que nós vamos estudar? Bem, como eu disse, o tema é o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, ele está aqui na nossa Bíblia do culto, né? Nós usamos aqui a Bíblia do culto, então para facilitar, ele é um livro que está logo depois, tem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, aí vem o livro do profeta Ezequiel, na página 969. E ao abrir a nossa Bíblia nessa página, nós vamos deparar com o livro do profeta Ezequiel. E eu começo fazendo essa leitura do capítulo 1, versículo 1, para a gente ter uma ideia do que é que nós vamos estudar esse trimestre. A primeira visão dos querubins. Então diz, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês. Então ele dá o ano, ele dá o mês e ele informa o dia. Estando eu no meio dos cativos, e informa onde ele estava. Eu, o profeta Ezequiel, junto ao rio Quebar, e ele ainda dá detalhes, ele estava lá no cativeiro e ele estava junto ao rio Quebar, e abriram-se os céus e as visões de Deus. Então nós começamos o livro já tendo uma visão, né, de como é que tudo começa nesse livro tão precioso. Então o livro de Ezequiel, ele é tido como o livro das visões. O profeta, que é considerado como o profeta do juízo e da glória de Deus, é chamado para profetizar em pleno cativeiro babilônico. O seu principal papel é alertar o povo de Deus, transmitindo a mensagem divina de juízo ao povo idólatra, ao adúltero e apóstata de Judá e de Jerusalém. No entanto, as suas profecias eram também uma mensagem de esperança para que se arrependessem e, ao se arrepender e conservar a sua fé, eles pudessem se manter fiéis durante todo o exílio. A glória de Deus, que tinha se afastado por causa dos pecados cometidos pelo povo, poderia retornar como resultado de arrependimento autêntico. Várias visões escatológicas contidas aqui nesse livro que o profeta nos trouxe ultrapassam as barreiras do tempo e chegam como alerta para os cristãos do dia de hoje. Olha que extraordinário, queridos irmãos e amigos, professores, alunos, superintendentes, obreiros da casa do Senhor, tenho absoluta certeza, será uma excelente oportunidade que o Senhor está nos dando de aprofundarmos os nossos conhecimentos neste livro profético tão maravilhoso. Tenho certeza, dando uma olhada rapidamente, estudando essas 13 lições para poder preparar para estes vídeos,
A minha alma se alegrou de ver quanta coisa boa está contida aqui e muitas vezes a gente não percebe. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo neste importante e edificante estudo. Bem, você sabe que o meu objetivo aqui neste vídeo não é uma aula completa. Não, a aula completa ela vai ser posterior. Aqui, o objetivo da Editora Betel é apresentar de forma bem resumida o conteúdo das lições. Por acaso, esta primeira lição que tem por título A Chamada do Profeta Ezequiel. Vamos começar então pela chamada. Mas o vídeo com a aula completa, querendo o bom Deus, também será produzido e disponibilizado aqui na próxima sexta-feira aqui em nosso canal. Eu lembro a você que vamos deixar aqui o PDF com plano de sugestão para esta aula, vai ficar disponível logo aqui abaixo na descrição deste vídeo, ok? Peço a você também que curta, compartilhe e comente. Eu já agradeço, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio que vocês têm pela melhor e maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E assim, vamos então ao nosso estudo. Pega aí a sua Bíblia, pega aí a sua revista, que você vai agora, nesse momento, comigo, estudar e dar uma resumida, então, na nossa lição de hoje. Qual é o textuário, pastor? Bem, o textuário está lá no capítulo 2, no versículo 1, que diz: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E a nossa verdade aplicada, ela é esta aqui, ó. Ainda hoje Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem sua mensagem com ousadia, fidelidade e amor. E os nossos objetivos? Primeiro, mostrar o contexto histórico da chamada de Ezequiel. Segundo, ressaltar a incumbência do profeta Ezequiel. E terceiro, expor a vocação visionária do profeta Ezequiel. Os textos bíblicos de referência utilizados pelo comentarista está no capítulo 2, do 1 ao 5. Meus irmãos, eu começo o estudo desta lição dizendo que Ezequiel, o profeta Ezequiel, profetizou para quem? Para os exilados na Babilônia. O profeta explicou as razões dos severos juízos divinos contra Judá, mas também transmitiu uma mensagem de esperança quanto ao futuro deles como nação. E assim nós podemos então ir direto ao ponto 1. Qual era o contexto histórico? Bem, quando Ezequiel começou a profetizar, ele estava onde? Eu li já. Entre os cativos na Babilônia, para onde fora levado. O cativeiro babilônico de Judá durou aproximadamente 70 anos. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Quem era Ezequiel? Contemporâneo do profeta Daniel e do profeta Jeremias. Ezequiel era filho de um sacerdote chamado Buzi e profetizou por cerca de 22 anos. E assim fechamos o ponto 1, podemos ir ao resumo do ponto 2. A incumbência do profeta Ezequiel. A missão do profeta dada por Deus era conscientizar o povo da razão do cativeiro, explicar a queda de Jerusalém, promover a volta do povo exilado a Deus e construir esperança concernente à promessa de Deus de restaurar o seu povo. Olha que interessante, né? O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo perante Deus, em vez de restringir a culpa aos antepassados e aos seus pecados como única causa do exílio e julgamento de Deus. Fique bem claro isso. E assim nós fechamos o ponto 2, vamos ao ponto 3. Um profeta com uma vocação visionária. Meus irmãos, a experiência visionária era uma marca natural e reconhecida do profeta Ezequiel. A palavra de Deus vinha e se impregnava dentro do seu ser por meio de visões tão claras como a visão do rolo de um livro, a visão dos querubins,
e a visão de juízo e restauração, entre outras, e vários símbolos que eram descortinados pela interpretação dada pelo Senhor ao seu profeta. E assim nós encerramos esse resumo. Podemos concluir que os exilados na Babilônia ouviram e tomaram conhecimento da verdade através de quem? Do profeta Ezequiel. Ele não deixou o povo sem explicação, nem sem a direção divina. A fidelidade de Deus, meus irmãos, ela é profunda e não deixa o juízo acontecer sem primeiro dar uma oportunidade de arrependimento ao seu povo. Meus irmãos, que coisa extraordinária! É isso que me encanta ao estudar esse livro. Saber que o povo pecou, a sentença veio, o juízo se concretizou, porque Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é juízo. Então o que acontece? Cumprindo-se a tudo que estava determinado, eles estão ali no cativeiro, mas o que Deus faz? Deus não abandona o seu povo. Jamais Deus abandona os seus filhos. Mesmo na mais profunda prova, saiba que sempre o Senhor estará conosco, nos oferecendo uma oportunidade de arrependimento, e junto com o arrependimento, Ele entra com a sua misericórdia. E assim, nós fechamos esse vídeo, chegamos ao final e eu anuncio o próximo, que será sobre a lição 2, o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Continuem ligados, é a editora Betel, edificando a casa de Deus. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.